Descubra a Itália em uma jornada que vai aguçar todos os seus sentidos. Visite o Castelo San Angelo, às margens do Rio Tibre. Suba as escadarias da Praça da Espanha, palcos de momentos mágicos. Jogue uma moeda na famosa Fontana di Trevi. Conheça o Panteão, que desafia o tempo com sua cúpula e óculo, e a Piazza del Popolo, pura inspiração cultural. E no coração dessa aventura, o Vaticano brilha, um tesouro de arte e fé. A Itália chama por você, embarque nessa viagem. E se você está chegando por aqui agora, este é um dos vídeos do roteiro incrível que fizemos na Itália, conhecendo os principais pontos turísticos literalmente de uma ponta a outra. Um lugar épico e cheio de histórias conhecidas mundialmente. Suas montanhas geladas, ruínas históricas, suas praias belíssimas e sua culinária tradicional. Convidamos vocês a conhecerem como foi nosso roteiro cheio de experiências incríveis. E, gente, ontem a gente ficou tão cansado e a gente não conseguiu nem finalizar o vídeo. A gente estava vindo de uma viagem, né, de 12 horas de avião e eu não consegui dormir nem por 10 minutos, então eu estava virada, eu estava muito cansada. Então a gente só finalizou a noite, comemos alguma coisinha, achamos uma pizza e aí a gente foi dormir para poder acordar cedo hoje e tá aqui logo cedo aqui na Fontana di Trevi. E hoje nós vamos continuar o nosso segundo dia aqui de tour por Roma. Olha que linda, gente. Monumental. E vamos embora hoje para o nosso passeio, que tem bastante coisa legal que a gente vai conhecer ainda aqui. E olha, gente, a gente veio super cedo, acordamos cedo, chegamos aqui às 7 horas e já estava super cheio. Então uma dica para vocês, se vocês quiserem vir e pegar a fonte mais vazia, acordem super cedo. Mais cedo ainda. Mais cedo ainda. O ideal é olhar no Google que horas que vai amanhecer no dia que vocês vão estar aqui. E aí vocês apareçam aqui logo no primeiro horário. É, porque a gente olhou no Google e não funcionou muito não, viu? Porque a gente saiu do hotel mais ou menos umas 6h20, nem tinha clareado o dia, o sol ia nascer umas 6h45, segundo ali o aplicativo. Chegamos aqui, era 7 horas. Não deu tempo. Cheio. Mas assim, se agora já tá cheio, eu não imagino como vai estar à tarde. Porque as pessoas começam a chegar mais, e é bem cheio, o lugar não é muito grande. Mas é muito lindo, isso eu garanto pra vocês, viu? Mas vale muito a pena. Mas hoje é um sábado também, né? Pode ser que seja por isso. É, pode ser que seja o sabadão. E eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês e fazer as fotos tradicionais, que dizem que se você jogar uma moedinha na fonte de costas, você voltará para este lugar, para a Itália, para Roma. Então a gente vai jogar a nossa moedinha, né? Pode fazer um pedido também ou é só para voltar para Roma? Ah, claro que pode. Ah, então fechou, Qual vamos que você embora. vai fazer? Vou casar com você de novo, pode? Ah, claro, esse pode. A Fontana di Trevi é a maior fonte de Roma. Com 20 metros de largura e 26 metros de altura, ela não é só grande no tamanho, mas também no coração dos romanos e principalmente dos turistas. E aqui na Fontana di Trevi, ao lado da fonte, tem outra fonte natural para a gente poder beber água e encher a garrafa. Nós já enchemos a nossa. E também aproveitar para fazer umas fotinhos. Que nós de biquinho, né, meu amor? Biquinho. Faz um biquinho, olha para sua amada, para o seu amado e vice-versa e brinca um pouco. Chegamos aqui na Piazza di Spagna, essa escadaria famosa
A gente saindo ali da Fontana de Trevi, a gente caminhou aproximadamente uns 8 minutos para chegar aqui nessa escadaria. E tem essa fontezinha, gente, as fotos ficam muito lindas, vale muito a pena. E também ali atrás tem o café greco. Antico Greco, né? Antico Dizem que é o Greco. primeiro café de Roma, Aqui, cafeteria de Roma, nessa né? rua, essa ruazinha bem na frente da fonte. Um dos mais antigos. Bem legal aqui. E essa rua onde tem o café é uma rua com grandes marcas. Tem Prada, Dior, Gucci. Essa escadaria com 135 degraus não é só famosa por sua beleza. Ela já foi palco de um dos desfiles de modas mais exclusivos do mundo. Imagina só modelos descendo esses degraus iluminados sob o céu estrelado de Roma. É demais, né? Chegamos na Piazza del Popolo. Aqui tem as duas igrejas, o obelisco e fontes, a fonte de Netuno. Eu vou mostrar para vocês cada uma delas. E fora as cafeterias, restaurantes também, né? E o lugar é bem aconchegante, viu? Dá para ficar uns minutos aqui bem gostosos. Poucas horas dá para fazer ali Fontana de Trevi, Praça da Espanha, que é a escadaria famosa, e vir aqui para Piazza del Popolo também curtir um pouco. E a gente pegou a estação Flamínio de metrô, que era logo ali do lado, e a gente andou 2 estações para descer aqui já perto de onde a gente vai se encontrar com o nosso guia para fazer o passeio do Vaticano. E a gente parou para tomar café da manhã, pegamos aqui um croissant na Lemon Grass. É caminho aqui do passeio do Vaticano. E gente, deixa eu mostrar para vocês o meu café, eu pedi um café expresso. Olha o tamanho do meu café. Café expresso é bem pequeno e concentrado, hein, galera? Um gole. É, bem pequeno e concentrado. Um gole de café. Colocou na boca, acabou. Por fora e por dentro recheado, né? E a massa é muito crocante, não? Meio folhadinho assim. Gente, maravilhoso, muito gostoso. Os nossos croissants foram $2. Os nossos croissants foram €2 cada um. E o café €1. E o dele, o leite, R$1,70. Nós já nos encontramos aqui com o nosso grupo, é um tour guiado em português, que nós compramos o ticket também pela Get Your Guide, já nos encontramos no ponto de encontro e estamos agora indo para fazer o tour. E gente, essa fila que a gente está passando aqui do lado, quilométrica, são as pessoas que estão na fila para comprar o ingresso. Ela é quilométrica. E são pessoas que estão horas aqui na fila para comprar aqui na porta. Até a guia falou que eles chegam cedo para
conseguir realmente comprar os ingressos para poder entrar. Por isso recomendamos que vocês adquiram realmente os ingressos com antecedência. Sabe quando você está na estrada e a faixa da esquerda está tudo travada e você passa pela direita a milhão? Como se fosse parecido ali no pedágio, você paga o sem parar ali, Tipo pedágio coisa sem parecida. parar. Cara, a gente andou bastante e a fila tá gigante e a gente já tá praticamente entrando. Olha a importância de comprar com agendamento. Entramos em outro país. O Vaticano é considerado um país, um dos menores países que existe. E atrás, dentro das muralhas, é o Vaticano, que é considerado um país. Então as leis, regras, tudo dentro do Vaticano são deles e fora da Itália. E chegando aqui a gente passou pelo detector de metais, eu precisei deixar o guarda-chuva, estava com um guarda-chuva grande, precisei deixar lá no guarda-volumes. E agora a gente está iniciando aqui, entrando no museu. Nós estamos entrando aqui, ela já deu o ticket, nós vamos passar aqui pela roleta e nós estamos também com um aparelhinho de áudio que ela fala no microfone para explicar tudo pra gente. Estamos indo para a Capela Sistina agora e a nossa guia passou toda a explicação aqui das obras de Michelangelo sobre Gênesis e Apocalipse. Gente, é maravilhoso. A obra deve ser incrível, a gente já está esperando aqui, criando expectativas, só que a gente não pode filmar lá dentro. A gente só vai poder filmar aqui fora e aí depois a gente conta para vocês como é que foi. Chama-se Capela Sistina porque foi feita para Sisto IV, na época de Sisto IV.
chegamos na maior obra de pintura a óleo aqui do Vaticano. Você sabia que bem abaixo da grandiosa Basílica de São Pedro existe um labirinto de corredores e capelas que guardam séculos de história? Estamos falando das Grutas do Vaticano. Entramos aqui na gruta do Papa, onde tem as tumbas dos papas. E a gruta fica aqui dentro da capela. Essas grutas são uma extensão enorme de túmulos papais situados sob a Basílica de São Pedro. Além dos túmulos, as grutas contêm salas, capelas e estruturas incríveis, como a estátua de mármore de São Pedro entronizado e o momento funerário de Calixto III. E vamos sair agora aqui do Vaticano. E independente da religião, gente, é muita história e muita, mas muita obra de arte. Michelangelo, Rafael, os mais renomados nomes têm feitas em mármore, tapetes também feitos à mão. Cada detalhe, uma riqueza de detalhes assim que é impressionante. Mapas, tetos, e além de apreciar a obra, e você fica a todo momento falando como uma pessoa fez isso. Os caras são gênios, simples assim. Mas além de tudo, pessoal, tem a história envolvida por trás. Então, se porventura eu viesse sozinho, sem um guia ali, fatalmente eu perderia muito conteúdo, muita história. Com certeza. E com guia, seu campo de visão aumenta, porque você consegue chegar na época, como esse cara fez aquilo, como ele foi diferenciado, um pouco também do contexto bíblico. Ou seja, muitas salas, cada uma com seu, entre aspas, tema, história, mas a arte, a obra feita aqui pelo ser humano, eu falei para Camila, é incalculável o patrimônio do Vaticano, incalculável, é muito legal mesmo. Então assim, super recomendamos, né, meu amor? E com visita guiada, porque, e assim, a gente comprou o nosso ingresso pela Get Your Guide. E a gente veio com uma guia, nossa, ela explicou em detalhes, sabe, as pinturas de Michelangelo, que estão dentro da Capela Sistina, onde a gente não pode filmar. Então, tem lá o Gênesis e tem o Apocalipse. E ela explicou em detalhes cada pintura que a gente viu lá dentro. Depois a gente entrou e conseguiu ver tudo que ela explicou. E sabe, as obras de artes também que a gente consegue ver, por exemplo, na escultura, feita a veia dos músculos, a veia, como a anatomia do corpo era estudada por eles. Os e depois reproduzida. Costela, né? Tudo. A ideia é mais apreciar mesmo como que eles dominavam ali, apreciavam muito a anatomia do corpo humano, né? E cada escultura assim de cair o queixo, de você falar, caraca, que perfeição. Fenomenal, incrível, foi uma baita manhã, né, meu amor? Foi bem legal. É realmente um país diferenciado, essa é a realidade. E assim, agendem com bastante antecedência o passeio de vocês, porque é muito cheio. A guia falou pra gente que não tem mais assim época de temporada, que ultimamente nos últimos meses não existe temporada. O ano inteiro. E assim, a gente agora tá aqui em novembro e não é temporada, está cheio. Eu vou mostrar pra vocês aqui.
só para vocês verem. Isso daqui é quem tá fora. São as pessoas que estão aqui fora. Lá dentro, gente, é dentro das salas que a gente vai passando, dentro da Basílica, está tudo cheio, 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 cheio. Nas salas, às vezes, você vai parando porque não dá pra andar. Não dá pra andar. E são salas grandes, viu? Não são pequenas, não. Mas são tantas obras e são tão bonitas, lindas, magníficas, né, meu amor? É, só agendem com antecedência mesmo. Façam isso, viu? Vocês vão ganhar bastante tempo e apreciar mais ainda. E agora vamos pro próximo passeio. Bora, partiu! E estamos aqui na Osteria Ragnodoro. Esse restaurante precisa reservar com antecedência. A gente deu sorte hoje de conseguir entrar. Ele tinha dito meia hora, a gente na verdade conseguiu esperar bem menos, né? Não deu 5 minutos, eles puxaram a gente. Aê! Quem está atendendo a gente? This guy! YouTube! Thank you! Hello, YouTube! E foi indicação de uma amiga nossa, a Gabi, e a gente acabou de fazer nossos pedidos. Depois a gente vai mostrar o prato para vocês e vai dar a nossa avaliação do prato. Acho que um ponto importante é que fica próximo ao Vaticano. Realmente 6 minutos, né? 6 minutos. Tem outros aqui super bem indicados, que fica mais em Trastevere, que é o Grazie Graziella, o Osteria Fortunata. Só que da hora que você sai do Vaticano, a gente estava bem cansado. E aí você vê a distância e é tudo a pé aqui essa região. Aí a gente pegou por essa dica também, a avaliação estava excelente também ali no Google. Vamos aguardar porque a gente chegou, a Camila falou, quase que a gente não consegue entrar, mas a gente deu aquele chororô brasileiro. Aí o cara ficou com dó e gostou da nossa cara e falou, tá bom, espera um pouquinho. E aí acabou dando certo, estamos aqui nós. Chegou aqui a nossa entradinha, nós pedimos o Parma e esse daqui é a alcachofra. Chegou agora o nosso carbonara. Ele também pediu carbonara. E esse daqui é com queijo pecorino e bacon. E ali está o Castelo San Angelo. Ele tem obras antigas de antes de Cristo e tem algumas esculturas, algumas obras de arte para você poder visitar a própria estrutura do castelo. E custa 21 euros para visitar, para fazer a visitação. E agora já são quase 4 horas da tarde, então a gente optou por não ir até lá, estamos vendo ele daqui. Mas caso vocês queiram conhecer, é este daqui, parece ser lindíssimo. E a gente vai agora no Panteão, porque senão não vai dar tempo também, porque ele fecha às 5 horas. E a gente saiu aqui dessa ruazinha que a gente saiu da Vila Borghese. Uma graça, gente, cheio de gelaterias, de restaurantes, cafeterias e as estruturas todas dos prédios bem assim históricos, antigos. E a gente saiu aqui na Piazza Navona. Essa daqui, olha, que gigante.
E chegamos aqui no Panteão e estava começando uma missa. Então todos saíram, só está lá dentro quem vai participar realmente da missa. Todos os turistas para fora. E a gente pode entrar novamente às 6 horas. Hoje não tem necessidade de pagar ingresso, que a gente viu que era pago, e aí eles falaram que hoje e amanhã é free. Então o Panteão está aqui, dá uma olhada nessa praça, como está super lotada. E aqui atrás da gente um obelisco. Mas não vamos conseguir entrar, porque a gente não vai ficar esperando aqui 1h30 para conseguir entrar. Que pena. E as ruas ao redor aqui tem muitos restaurantes, são bem cheias também. E é um lugar muito bem frequentado. Várias gelaterias, né? Tiramisu, umas filas gigantes. Não conheço, mas pelo jeito deve ser famosos, né? Que pena, hein? A gente queria ver aquele teto lá de vidro, mas não foi dessa vez. Ainda mais na chuva, né? Começou a pingar agora. Deu uma garoada, já parou também. Mas não vai ser dessa vez, mas só por fora que já é bem bonito. É bonito mesmo, hein? Lá dentro deve ser lindo também. E viemos na Fontana de Trevi para conhecer a noite. Gente, olha isso. Ainda bem que a gente veio de manhã. Olha, horário. A gente está em baixa temporada. Não dá para descer até lá. Sem condições. Eu vou mostrar para vocês a situação. Faz um giro aí. Para entrar na rua, pessoal, já é difícil, viu? Não é fácil não. Até o carro da polícia saiu. Ele fica aqui de manhã, mas acho que nem ele tem... Ah, não, tem um ali, ó. Tá muito, muito cheio. Muito cheio. Lotado. Cheio é apelido. Eu vou fazer uma geral aí para vocês darem uma olhada. No tempo em que estivemos lá, tinham muitos guardas e não era possível nem colocar a mão na água e nem subir na mureta da fonte. Viemos tomar um gelato aqui na frente da Fontana de Trevi. Limoncello, Amarillo, que ela falou lá, esqueci do que era. E um outro aqui, também esqueci o que era. Panacota, Deve ser pela cor. Eu peguei amarena, chocolate com laranja e esse outro aqui, eu esqueci. Porque tava tão cheio. Tiramisu, amarena e chocolate com laranja. E recomendação, os nossos sabores preferidos. Qual que você gostou mais, amor? chocolate com laranja, muito bom. Eu gostei de pistache, porque ele é salgadinho. Ele tem o gostinho do pistache, mas ao mesmo tempo ele é um doce, um salgado. Muito bom. Na dúvida, para fazer a contraprova, pode pegar um sabor de cada, viu? Vocês não vão se arrepender. E como hoje a gente pegou o ingresso de metrô ilimitado, a gente já estava no metrô aqui mesmo. Estava indo embora, né? Onde a gente vai jantar? Ah, fiquei sabendo que o Coliseu acende a luz à noite. Ah, amor, vamos dar um pulo lá, saideira? Tá quase chegando no meio maratona hoje, tá, gente? Tanto que a gente andou. Vambora! Vamos ver como fica a noite. Perfeito, né? Não podia perder essa imagem. Muito lindo. E é isso, gente. O dia de hoje a gente vai se despedindo. Amanhã estaremos indo para Dolomitas. Se você quer acompanhar a nossa viagem, hoje é o nosso segundo dia do roteiro da Itália. Acompanhem, se inscrevam no canal, já deixem aquele like que nos ajuda muito e compartilhem o vídeo e se inscrevam caso ainda não sejam inscritos. E é isso, gente. Obrigada por ficarem com a gente. Um abraço, gente. Até o próximo vídeo. Beijo.